Olá pessoas, eu sou o Juliano, o seu amigo escritor, e hoje daremos sequência na série de vídeos analisando a sexta pesquisa do IPL, que é o Instituto Pro Livro, que é o Retratos da Leitura no Brasil. Este é o segundo episódio, o primeiro episódio foi publicado na semana passada, vou colocar a playlist, o vídeo na verdade aqui na descrição, no card também, é fácil de achar, e o objetivo é a gente analisar esse relatório, a gente entender os comportamentos de leitura e como que você, sendo leitor ou escritor, ou os dois, assim como eu, a gente consegue entender e desenvolver estratégias para publicação dos nossos livros, entender o público, o que eles querem ler, o que não quer, e naturalmente você que é leitor pode se identificar com alguns desses dados também. E no vídeo de hoje falaremos sobre os principais fatores que influenciam na escolha de um livro. Está aqui já na tela o print que eu tirei, esse que é o slide 41 do relatório, caso você tenha baixado ele, é disponível gratuitamente. Link na descrição aqui para você baixar o link lá, o relatório completo lá no site do IPL, do Instituto Pro Livro, tá bom? E aqui nessa tela a gente tem em laranja os números de 2019, que é o último relatório, e de 2024, que é o relatório mais recente que nós temos aqui, ok? E aqui um ponto muito importante aqui para escritores, que é quais são os fatores, né, que os leitores mais se identificam, que eles mais buscam numa nova leitura. Isso é muito importante porque muitas das vezes a gente pode deixar de lado uma capa profissional, a gente pode não se importar tanto com o assunto que a gente escreve, e dentre outros fatores, né? Então, de cara, né, assim como eu fiz no primeiro vídeo, eu vou separar alguns blocos aqui, né? A gente tem um bloco aqui que é o tema e assunto, né, que a maior parte das pessoas escolhe o livro por conta disso. O segundo bloco eu colocaria ele de capa até dicas de professores, e depois críticas e resenhas para baixo. A gente vê um outro bloco ali, né? Então a gente tem 3 agregações aqui de valores. Então vamos lá, de cima para baixo, né? Do mais escolhido do tem menos escolha. Tema e assunto é o principal fator, né? E junto com o tema e assunto, né, eu vou acrescentar aqui uma informação que é interessante para você que é escritor, pensar num bom título e numa boa sinopse. Porque pensa no leitor, né, que ele está numa livraria. Qual que é a experiência que ele vai ter? Ele tem toda a experiência visual ali nas estantes, né, nas bancas ali com as mesas. Ele vai pegar o livro, estou usando aqui meu livro Lucas como exemplo, ele pega, ele olha a capa, lê o título, ele vira o livro, ele vai ler a sinopse, ele vai folhear, ele vai ver como que está a parte interna, vai olhar uma orelha, vai olhar outra. Então, ele descobre ali se é interessante para ele ou não aquele tema, aquele assunto do livro, tá? Então, esse é o principal fator. Então, em uma ordem de prioridade, numa escala de prioridade do que você deve se preocupar na criação do seu livro, preocupe naturalmente se é um tema atrativo, se o assunto que você fala ele é um assunto que está em alta no despertar de interesse das pessoas, porque, claro, você deve escrever sobre aquilo que você quer, mas para conquistar leitores temos também que nos adaptar a algumas realidades mercadológicas. Então não adianta nada você querer ser muito lido, mas escreve sobre um assunto que ninguém tem interesse. Então uma coisa não está batendo com a outra. Claro que você pode publicar para ter um prazer, uma satisfação pessoal, uma realização pessoal, mas entenda que dependendo do assunto você não vai ter muitas leituras não. Então é um ponto importante, e casado com isso, tá? Tem a capa, porque o tema, o assunto, sobre aquilo que você está escrevendo, ela tem que ser condizente com a capa. Em outros vídeos eu já expliquei essa importância dessa temática, tem que estar muito próxima. Então, por exemplo, aqui no livro Lucas, novamente, né, a capa ela é muito bonita, ela tem uma ilustração que é única, né? Eu contratei um ilustrador, ele fez essa imagem aqui para mim, e aqui está uma cidade, né, uma rua de Belo Horizonte que está completamente destruída, né? Então tem carros, motos jogados aqui, prédios com janelas quebradas. Então tá muito próximo o tema, o assunto que eu abordo com a capa. Então sabe quando a gente fala não julga o livro pela capa, né? Os leitores julgam e tá tudo certo. Então a capa ela tem que ser impactante, ela tem que traduzir, só bater o olho sobre o que você fala. Um exemplo,
livros de biografia. Vou pegar um aqui. Na verdade, peguei 3 livros de biografia aqui que eu tenho na minha coleção. Olha aqui, ó, o Whindersson Nunes, é o rosto dele, né, aquela fisionomia mais séria. Érico Borgo, a mesma coisa, o rosto dele e o título. E aqui, mudando um pouco, Raul Seixas, mas também o rosto dele. Então, é condizente com a proposta que é falar sobre uma determinada pessoa, na literatura de não ficção. Colocou o rosto, então eu já bato o olho, eu sei que aqui a gente está falando de uma biografia. E livros de fantasia, por exemplo, a gente vai ver dragões, personagens mitológicos, num projeto gráfico diferente. Então, assim, cada livro, cada tópico, cada temática, ela tem uma forma de se apresentar, tá? Então não adianta nada, né? Eu colocar minha foto aqui, logo gigante aqui na capa, sendo que o livro não fala sobre o Juliano. Enfim, é muito importante ter isso muito em mente. E o leitor, ele vai julgar o livro pela capa, tá? Aí a gente está num ponto que eu achei que até seria maior, que é dicas de outras pessoas. Então, né, aquela conversa ali, uma pessoa conversando com a outra, influenciando. Eu falo até brincando que minha maior vontade é que o livro ele vai para o mainstream, né? Que ele vira uma conversa de bar, pessoas trocando ideia, conversando sobre um livro que não é algo tão comum, a não ser de pessoas que estão dentro do meio literário. É diferente da gente falar de um filme, de uma série, de uma música nova, de um artista. O livro ainda não tem essa penetração, tá? Aí a gente entra, né, o título do livro. O título do livro ele tá junto ali com capa e tema ou assunto. Então é todo um conjunto de das primeiras informações visuais ali que o leitor está processando. Então é um ponto também interessante de se atentar. Aí o autor, então tem pessoas que elas vão escolher o livro por conta do autor, e isso envolve alguns fatores, como, claro, você já ter lido esse autor, você gostou do meu primeiro livro e você vai ler o segundo, se esse leitor ele tem uma boa presença, se ele se mostra, se ele aparece, se ele desperta a curiosidade de novos leitores em lê-lo. Então tem todos os aspectos de estar presente, principalmente digitalmente nos dias de hoje, para ler, né? Aí entra dica de professores, né? Então isso em sala de aula. Críticas e resenhas, eu achei que esse número seria maior, principalmente de 2019 para 2024. Para mim ia ter uma distância maior. Para mim esse seria um índice que teria aumentado muito. Por quê? Por conta do avanço ali das redes sociais, os canais digitais de comunicação. As pessoas elas seriam, né, mais influenciadas por conta disso, né? Mas críticas e resenhas não teve esse salto, bem como propaganda ou anúncio ou indicação de uma influência digital, né, que é esse ponto que eu acabei de falar. Esses dois, para mim, ia ter uma maior distância em relação de 2019, porque a gente teve uma mudança muito grande no comportamento e no hábito de consumo. Um exemplo, 2019 não tinha TikTok, que é a maior rede social que a gente tem hoje, né, que tem, né, crescido de uma forma assustadora, e eu achei que seria muito mais esses números, tá? Aí tem pessoas que escolhem o livro pela editora, indicação de clube de leitura, que também eu achei que seria um número muito maior. E aí vem outros fatores, não soube, não respondeu. O que me surpreendeu nessa pesquisa foi justamente a questão da escolha de críticas ou resenhas, que hoje tem 7, antes era 5, e números que se estabeleceram, né, estabilizaram, na verdade, de ali para baixo, de crítica, resenha, propaganda e anúncio. Para mim agora está um número muito maior. E tema assunto faz total sentido ser esse número mais alto. E aí é que eu junto num grande bloco, né? Tema assunto, capa, título do livro e autor. Se a gente somar essa preferência, a gente está falando de 60%, um pouco mais 60% dos usuários escolhem o livro por conta desses principais fatores. Então, são elementos que você deve se preparar, se programar e organizar do seu livro, que ele tem que ser chamativo, ele tem que impactar o leitor logo de cara, porque ele pode não conhecer você, ele pode não conhecer a editora, ele pode não ter visto você em lugar nenhum, mas se ele se depara de alguma forma na livraria ou nas mãos de alguém com o seu livro, e ela vai passando esses filtros do tipo, que título legal, me interessou, essa capa é bonita, deixa eu ver sobre o que ele fala. Então, você passando por esses níveis, né, essas barreiras, naturalmente você conquistará mais leitores. Então, na hora de organizar, de pensar no seu livro, estude, né? Entenda esse comportamento de opção de leitura
para daí então você ter mais chances de ter um sucesso literário. Para você que é leitor, me diz aqui nos comentários, esses números aqui fazem sentido? Ou qual que é o principal fator que você analisa antes da compra de um livro? Combinado? Então é isso. Deixa eu voltar bem na tela normal aqui para despedir de você. Um abraço, até mais, fui.